Mas também, lá atrás, quando o governo americano aplicou nele a lei Magnitsky, né, quem conhece Alexandre de Moraes dizia, olha, quando provocado, o Xandão dobra a aposta, porque é o estilo dele. Ele é um estilo trator de enfrentar as questões que são colocadas diante dele. E ele não vai arredar pé, ele não vai tirar o pé do acelerador. Mas tem uma questão importante que é assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele começa a enfrentar algum tipo de questionamento interno no Supremo. Já isso antes do julgamento até. E o voto do ministro Fux, eu acho que traz à tona para o Brasil, e com argumentos, inclusive, que são os mesmos argumentos da oposição e dos aliados de Bolsonaro, ele traz para o debate público algumas questões. Será que a competência é correta? Aí está vendo um ministro que é talvez ali o juiz com mais experiência, mais tempo de carreira como magistrado, talvez no Supremo, seja o Fux, pelo trânsito que ele teve em tribunais e tal. O único juiz ali resolve fazer ponderações sobre a competência. Será que tem algum tipo de abuso? Esse questionamento, ele passa a cair na boca das pessoas. Vira assunto da mesa de bar. Assim, o voto do ministro Fux, ele não foi relevante para o julgamento, concordo. Ele não impactou em nada o julgamento. Sim. Mas ele planta ali algumas sementes que podem germinar no ponto de vista de contestação dessa autoridade no ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que, até por isso, por ele estar ciente desse risco, ele precisa operar dentro do Supremo com um pouco mais de segurança e até um pouco mais de prudência, sob o risco dele ver essa autoridade dele questionada já nos próximos meses. Ele tem ainda um processo de execução de pena, de trânsito em julgado para cumprir, que eu acho que ele vai tocar ali na ponta dos dedos. O Alexandre de Moraes, ou melhor, o ministro Luiz Fux, na sua manifestação ontem, né, que foi gigantesca. 13 horas, né? 13 ao todo, incluindo os intervalos, né, foi 9 horas e tanto. Tá. Né? Imagina falar 9 horas e tanto sem parar. Pois é, 400 páginas. Aliás, hoje no julgamento, quando estava começando, a ministra Carmen Lúcia falou assim, o meu julgamento... A minha sentença tem 393 páginas. Todo mundo arrepiou. Né? Ela falou, mas calma, eu vou ler apenas um resumo. E esse resumo foi de 2 horas e 10 minutos e todo mundo respirou aliviado. Mas o ministro Luiz Fux, com a manifestação dele de ontem, ele fez o trabalho que os advogados de defesa não fizeram. Ah, é verdade. Não fizeram. Ele entregou para a defesa plenas condições de argumentação e bases legais para conquistar, para contestar e para apresentar suas alegações e seus recursos. Foi um voto que surpreendeu, inclusive, o núcleo duro de defesa do presidente Bolsonaro. Assim, as pessoas eles não esperavam, comemoraram como se fosse um gol do Brasil em Copa do Mundo. Porque havia uma expectativa de que o ministro Fux fosse trazer algumas divergências pontuais com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator. Ele, inclusive, anunciou isso no primeiro dia, terça-feira. Eu estou adiantando que eu vou discordar das preliminares. Mas quando ele fala isso, já era previsível que ele fosse trazer algum ponto. Agora, o que não era previsto por ninguém era de trazer, na abertura do seu voto, já uma afirmação. O Supremo não é competente para julgar essa turma. E aí, eu acho que ele surpreendeu os ministros que estavam lá, a defesa de Bolsonaro, e ele criou um debate sobre a forma, porque eu acho que o mérito estava muito encaminhado, ele sabia, esses 30 anos viriam. Agora, a forma, são nesses detalhes que residem as hipóteses de revisão posterior. A argumentação dele foi sempre em cima da incompetência do STF para julgar o caso, foi em cima do fato de que a ação deveria ser analisada pelo plenário e não pela turma, que são 5 juízes e não 11, são 5 ministros, e ele reafirmou, concordando com as defesas, de que as defesas enfrentaram obstáculos para realizar o seu trabalho. Né? Inclusive hoje, tempo para poder ler todo o processo. 80 tera de documento, tá bom? Muita coisa. Tá bom? Mas o ministro Alexandre de Moraes lembrou hoje o seguinte, né? Mas peraí, nós estamos falando de um advogadozinho que vai defender um réu. Nós estamos falando de grandes escritórios de advocacia e com muitos advogados envolvidos na mesma causa. Então, o Alexandre de Moraes se defendeu nesse aspecto, dizendo o seguinte, por favor, tá bom, o material era grande, mas foram cumpridos os prazos e as pessoas que tiveram acesso ao material eram muitas.
O interessante dessa ponderação do ministro Fux é que o entendimento que o Supremo firmou de que a prerrogativa de foro permanece desde que os atos tenham sido cometidos durante o exercício do mandato, foi firmado em março desse ano. Então, isso foi um ponto que a defesa apontou, inclusive os advogados de Bolsonaro apontaram isso na sua fala introdutória da semana passada. Então, o fato do Supremo ter decidido há poucos meses que sim, que era ele competente para julgá-los, isso que abre essa margem para discussão. Agora, o ministro Fux, ele também atacou, como você mencionou, outros pontos que a defesa não tinha conseguido pautar com tanta, digamos assim, com tanta potência no debate público. E com tanta riqueza de detalhes, e ele, embasamento. Ele afrontou a figura do ministro Alexandre de Moraes. Com devido respeito, ali com a devida vênia, ele afrontou a autoridade do ministro Alexandre de Moraes, o que gerou uma perplexidade entre até os colegas. Os colegas, inclusive, que não participaram da sessão ontem, relatavam que assim, o nível de criticidade do voto do Luiz Fux, ele foi algo poucas vezes visto na primeira turma, com ainda mais um julgamento transmitido em rede nacional para o Brasil e para o mundo todo. Então, por isso que eu pondero, Igor e Tramontina, que não é trivial. Assim, o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma inquestionável liderança no Supremo Tribunal Federal, ele forma maiorias na casa. Existe hoje um risco para a coesão do Supremo Tribunal Federal a partir desse voto do ministro Fux, porque já existem ali 2 ministros indicados por Bolsonaro que já têm ressalvas sérias à condução do processo por Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, é bom ressaltar, há poucas semanas veio a público questionar publicamente na tribuna de um evento no Rio de Janeiro a postura do ministro Alexandre de Moraes. Agora o ministro Fux, no seu voto, que é um instrumento jurídico no qual ele deve se manifestar, né, seu magistrado, que é o voto, ele faz um voto de 13 horas em que ele basicamente destrói a argumentação do relator. O ministro Cássio Nunes Marques, que vai presidir o TSE no ano eleitoral, também é uma figura, uma voz ainda que contida, crítica ao ministro Alexandre de Moraes. Então você vai se criando dentro do Supremo uma massa crítica um pouco mais densa ao ministro Alexandre de Moraes. Por isso que eu vejo uma necessidade dele tomar muita cautela nessas próximas semanas, em como ele vai conduzir até a execução da pena, para que ele não aumente esse caldo de contestação ao seu trabalho. E ele é muito estratégico, conhecemos bem o Alexandre, ele é de São Paulo, então acho que ele vai ser mais frio do que a gente imagina nesse processo. Talvez por causa disso, vários ministros tenham repetido hoje, quando definiram as penas, né, quando calcularam aí o que a gente chama de dosimetria, que é o tamanho, que é a dose que cada réu ia receber, eles reafirmaram o tempo todo a unidade. A unidade do Supremo. Dino falou várias vezes. Não, o ministro Barroso, que não era da turma, esteve na sessão. O ministro Gilmar Mendes, que não era da turma, esteve na sessão. Então teve um movimento ali de socorro ao Alexandre, entre aspas. Vamos socorrer, vamos defender o ministro Alexandre. E eu acho que o próprio rito do dia de hoje, do 5º dia do julgamento, foi muito expresso. Carmen Lúcia votou rápido, Zaninho, voto expresso, na sequência a dosimetria, a coisa que estava prevista para amanhã foi antecipada. Então, estava previsto para amanhã. Isso. Será que eles estavam muito cansados e resolveram que vamos acabar com isso hoje e vamos deixar para amanhã? Ou será que eles eu acho que é mais um recado, Tramontina, que alguma coisa poderia... Não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Entendeu? Assim, vamos tentar fazer rito expresso, estamos fechados, tem coesão. Não vamos deixar que essa história do voto do ministro Fux que crescesse. Quanto mais você prolonga o julgamento, a memória do voto de 13 horas do Fux e a discussão que se trava na imprensa, no meio jurídico, ela vai se prolongando. Então, vamos encerrar esse negócio. Para mim, são sinais claros que foram dados, você mencionou bem, a presença de outros ministros na primeira turma hoje, o fato de terem adotado um rito expresso para encerrar logo a questão. E eu acho que esses discursos dos ministros que votaram, que foram discursos em defesa do rito, ou seja, da competência do Supremo, que foi o ponto atacado pelo ministro Fux, inclusive deixando ali a questão de mérito, quase que deixa que o Alexandre de Moraes já tenha a dosimetria. Então, né? então o Alexandre apresentava o voto dele para cada réu, para cada acusado, né? E todos os outros concordavam. Sim. E sempre diziam assim, olha, o meu cálculo
tem uma diferença de 3 meses, mas eu vou seguir o ministro relator. Aí o outro, o meu vou ajustar com o ministro relator e sempre com essa mensagem da unidade. Então houve realmente acho que a palavra mágica hoje, do quinto dia, foi assim, acho que os ministros conversaram entre eles, porque eles se conversam bastante na sala ao lado, como disse o Fux, né? A conversa é assim, hoje é o dia de nós mostrarmos unidade e isolarmos o ministro Fux. Era importante passar a mensagem de que o ministro Fux é uma voz isolada. E eu acho que eles conseguiram, com esse fast track de hoje, mostrar que isso aí eu voto para a militância, para a oposição, para a defesa do Bolsonaro usar politicamente isso, mas a corte vai cumprir o seu protocolo e vai dar uma resposta rápida. Esse tipo de... O Supremo é uma corte que é uma corte eminentemente política, né? A formação do Supremo é por indicação política. Os ministros não fazem concurso, né? Muitos deles são advogados, né? Eles têm que ter notório saber jurídico, mas a própria expressão notório saber jurídico é um pouco subjetivo. Sim. Né? Então passa lá pelo Senado, passou na sabatina. Ninguém sabatina direito. Exato, é uma coisa meio... muito... O Toffoli tentou ser juiz federal e foi reprovado. Olha que coisa. Era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Tem muitos advogados ali. A AGU, por exemplo, a Advocacia Geral da União, tem o ministro André Mendonça, tem o Toffoli, tem o Gilmar Mendes, todos esses foram advogados gerais da União que viraram ministro supremo. Então é uma corte eminentemente política. Então esses acordos existem, esses entendimentos de bastidor existem. Eu acho que ficou claro que eles se fecharam hoje para dar uma resposta e isolar o ministro Fux. E a gente viu ali que o Alexandre de Moraes votava, todo mundo seguia, e antes da dosimetria, que já foi feita hoje, na fala, no voto da ministra Carmen e depois do Zanin, que foi mais rápido ainda do que a Carmen, Carmen foi 2 horas e 10 minutos, o ministro Fux ficou de cabeça baixada o tempo todo, ele olhava um papel, o outro, ele não estava dando a mínima bola e prestando a mínima atenção, porque também a Carmen, em vários momentos, falou coisas que eram mensagens para ele. Várias alfinetadas para ele. Né? Para ele. Ele procurou não responder no contato visual, né? Aquela coisa do parece loja de UFC, no contato visual você não faz. E ela aceitou os apartes feitos especialmente pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino, que também ajudaram a apimentar o caminho do Fux. O Alexandre de Moraes fez uma parte, inclusive, vou falar rapidamente, disse ele, mas ele exibiu um vídeo, exibiu fotos. Na verdade, ele estava sendo um instrumento adicional, né, de reafirmação da força dele e dos argumentos dele, que tinham sido criticados no dia anterior. E é curioso, porque, assim, na política, no Brasil, as coisas não giram, elas capotam. Né? Ontem, a gente estava discutindo, o voto do ministro Fux foi, de fato, algo muito fora da curva. E todos estavam perplexos com o voto do ministro Fux. Ali, os presentes e os que não estavam presentes. Então, acho que tem uma percepção desses ministros que estavam bastante coesos em torno do veredito, de que era importante virar essa página logo e dizer assim, nós não estamos impactados, nós viramos o jogo, estamos aqui entre nós decidindo o que vai acontecer. O ministro Fux ficou isolado, para não mostrar que eles sentiram, que essa também faz parte do jogo dos julgamentos no plenário. Né? Você não pode demonstrar que, sentimos o golpe ali, o ministro Fux foi duro, pegou em pontos que nós não esperávamos, então nós não podemos mostrar que temos que mostrar que a gente assimilou esse golpe e tocamos à frente. Né? Então acho que foi muito articulado a sessão de hoje, na minha opinião, foi muito roteirizada ali no bastidor. Cada um sabia mais ou menos onde entrava o seu papel, sabe? Agora é você, e vamos terminar logo essa discussão. Porque, de fato, ontem foi um dia diferente. Agora, o que vocês acham dessa guinada do ministro Fux, né? Porque ele condenou 400 pessoas. Vamos chamar os bagrinhos que foram lá quebrar vidro, não sei o quê. Aí ele considera que aquilo não foi um crime, tanto é que ele, ontem ele considerou que não foi um crime, tanto é que ele não penalizou ninguém. Né? Mas há alguns meses ele condenou, ele ajudou a votar pela condenação daquelas pessoas, ainda que discutisse se a pena de 14 anos era muito, de 17 anos era excessiva, não sei o quê. No mês de agosto, em uma das muitos julgamentos do Supremo, o Fux manteve a condenação de 2 mulheres por furto de R$14 um pedaço de carne. Então, causou muita surpresa o comportamento e toda a argumentação e toda a apresentação dele ontem, né?
porque ele mudou completamente. Ainda que todo mundo esperasse que ele fosse contra-argumentar, como você falou, né, Fábio? Que ele fosse argumentar, mas a contundência, a riqueza de detalhes, e a forma e a maneira como ele se comportou, tudo Foi isso muito criou uma surpreendente. situação de, poxa, Mas o que está acontecendo? De fato, chamou, assim, acho que pra mim o que mais chamou atenção nisso tudo eu concordo, eu acho que estava tudo roteirizado, inclusive o impacto do voto do Fux foi, sei lá, imagino que tenha sido pensado, porque, veja, esse é o voto mais longo que a gente já teve, né? Extremamente embasado. Não é? Então ele fala... Isso é uma coisa interessante sobre a legislação brasileira. Que assim, a gente consegue... eles conseguem... Ministros do Supremo Tribunal Federal conseguem discordar diametralmente embasados na lei. Então é muito interessante isso. Eu acho que o voto do ministro Fux... Ele chama bastante atenção nesse sentido. Acho que, para mim, pelo menos, o que chama mais atenção é como a nossa lei permite que exista um cenário como esse, que a gente consegue ter os ministros discordando tanto, os dois perfeitamente embasados, e eu suponho que o voto longuíssimo do ministro Fux tinha mesmo o objetivo de chocar pela extensão e pelo conteúdo, né? Como você disse, ele já começa questionando a competência do STF de julgar aquele caso. Ele fala que devia ser o colegiado inteiro, não é verdade? E para mim foi... Bom, a gente sabia que ele já tinha dito que ia discordar de uma coisa ou outra, mas eu concordo com o Fábio quando ele diz que foi chocante, foi meio... um pouco fora da curva, né? E às 13 horas eu suponho que chocou chamou a atenção de todo mundo. A imprensa falou dessas 13 horas aí o tempo inteiro. Eu fui dormir, não tinha acabado ainda. Né? Pois é. Um ponto que você trouxe, Igor, é fundamental. Acho que como é que um voto tão fundamentado quanto o ministro Fux pode ser tão divergente também de um voto tão fundamentado do relator, né? E aí, até dando crédito aqui... um colega jornalista, talvez o maior especialista em Supremo Tribunal Federal do país, que é o Felipe Recondo, jornalista, que é meu colega durante muito tempo, ele fez uma explicação muito didática sobre isso hoje nas redes sociais dele. O ministro Fux trabalhou com os fatos isolados. Ele fez uma análise de tudo que foi relatado pela Procuradoria-Geral da República na sua denúncia com uma certa distância e não estabeleceu conexão entre os fatos. E aí ele, portanto, encontrava dificuldade em encontrar esse fio condutor. O procurador, quando ele apresenta a denúncia, ele conecta diretamente a reunião com os embaixadores em julho de 22 com o 8 de janeiro. Ele estabelece um nexo entre cada um desses episódios. Então, quando você olha o conjunto da obra, é o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Quando você separa esses episódios, fica procurando, olha, aqui parece que falta uma prova, aqui falta uma peça. Você não consegue montar esse quebra-cabeças. Então é possível, no ordenamento jurídico brasileiro, que tenhamos esse tipo de dicotomia, quer dizer, um voto fundamentado apontando vícios no processo e outro voto fundamentado construindo uma clareza sobre culpabilidade. Né? Então, talvez isso seja até um aspecto pitoresco, mas é a realidade do nosso ordenamento jurídico.